Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai fazer a continuação do porta-higiene. Então, o que a gente vai precisar? Você lembra que a gente fez os moldes? Então, os moldes estão aqui. E na aba, ela tava quadradinha, eu dobrei no meio, deixei ela toda bonitinha e fiz a ponta arredondada, que eu achei que ia ficar mais bonitinho, tá bom? Então, foi isso que eu fiz aqui. E agora a gente vai fazer a montagem desse porta-higiene, tá? Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de 2 tecidos do corpo, 2 tecidos de bolso, 2 partes de bolso, então vocês vão cortar 2 vezes o tecido do corpo, 2 vezes o tecido do bolso e 2 vezes o tecido da aba. Eu já tenho tudo aqui, pessoal. Já cortei todas as partes que eu precisava. Então, essa daqui é a parte do corpo. Então, são 2 partes que eu tenho. E aí, eu peguei também uma parte de uma manta pra deixar ela mais grossinha, tá? Então, pode ser a R1 ou a R2 com uma gramatura um pouco mais, um pouco menor, tá? Mais fininha, tá bom? Então, eu fiz aqui, cortei as 2 partes do tecido e a da manta. E vou precisar também fazer a mesma coisa com a manta aqui na aba. Então, a aba, ela tá cortadinha certinha, tá vendo? Como quadradinho mesmo, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei, deixa eu pegar aqui. Eu peguei a aba e coloquei assim, olha. Tá vendo que ela tem uma margem de costura? Então, a modelagenzinha da aba, ela não tinha e vocês têm que cortar com a margem de costura, tá? Então, vocês vão deixar ela maior em todo o contorno, que a gente vai costurar esse contorno aqui e depois a gente vai cortar, tá? E eu vou mostrando pra vocês. Então, vocês precisam que tenha essa margem de costura em todo o contorno, tá? Pra dar tudo certinho na aba, ok? E também aqui a parte do bolso. Então, a parte do bolso, deixa eu colocar aqui. A parte do bolso, então, são 2 partes também. E eu peguei um pedaço de tecido de algodão pra deixar ele um pouco mais encorpado. Se vocês quiserem, vocês também podem estar colocando um pedaço de TNT, só pra deixar ele um pouco mais encorpado, tá? O tecido que eu tô usando é o tricoline. E eu comprei esse na Marantex. Tem site deles até para vocês poderem comprar se vocês quiserem, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o bolsinho primeiro. A aba, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai colocar a manta, o tecido, eu olhando para ele, e um outro tecido por cima. Com um sanduíche, né? Mostrando o tecido com o tecido aqui. Então, eu tô vendo o avesso do tecido. Então, vai ser dessa forma. E aí, eu vou colocar aqui a aba, né? O moldezinho da aba. E vou costurar esse contorno aqui. Eu vou contornar com a caneta, com giz, que vai ser mais fácil pra gente se guiar. Bom, ficou assim, pessoal. Então, eu contornei desse lado aqui, do lado da manta, que é mais fácil pra vocês verem. E eu vou fazer uma costura contornando essa margem que eu fiz, tá? Fechando aqui. Então, eu vou costurar daqui e aqui embaixo eu vou deixar aberto. Ficou assim, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar toda essa parte aqui, essas barbeirinhas aqui da lateral, que eu não vou precisar. Deixar só uma margenzinha aqui de segurança. E cuidado pra não cortar demais, tá, pessoal? Então, eu já cortei tudo aqui. E agora eu vou desvirar. Então, tá aqui, pessoal. Virei ele e agora eu vou fazer um pesponto na pontinha aqui, bem bonitinho, pra deixar ele bem bonitinho a nossa aba, tá? E depois a gente já vai pro passo do corpo do nosso porta-higiene, tá? Então, eu vou fazer aqui o pesponto e mostro pra vocês. Ficou assim, pessoal, olha que bonitinho que ficou, tá? Então, ele já tem o pespontinho aqui embaixo, aqui em volta. E agora, a gente vai fazer a parte
do bolso, tá? Então, no bolso, deixa eu puxar pra cá. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar... pessoal... Deixa eu colocar pra cá, assim. O que que eu vou precisar fazer aqui? Aqui eu vou colocar o tecido, né? O tecido que eu coloquei, se vocês quiserem, vocês podem estar pegando um TNT, um tecido de TNT. Eu coloquei um pedaço de algodão. Vou colocar o tecido olhando pra ele por cima. E vou pegar a outra parte e vou colocar ele do avesso, tá? Então, eu vou ficar olhando pro avesso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar, pessoal, só a parte de cima. Então, eu vou costurar essa parte aqui, tá? Lembrando que toda vez que a gente inicia a costura, a gente coloca a gente dá um retrocesso, tá? Então, no início e no final da costura, tá? Então, depois que eu fiz isso, olha como que vai ficar. Eu vou colocar ele pra cima, assim, bonitinho. E vou colocar ele pra baixo. Então, eu vou deixar ele todo bonitinho aqui em cima. E vou fazer um pesponto também, prendendo, unindo essa parte aqui de cima, tá? Pra ficar toda bonitinha. Então, a gente vai fazer uma costura aqui, fechando ela, tá? Deixando ela bem bonitinha com o pesponto também. Olha como que ficou, pessoal, super bonitinho, tá? Então, a gente vai fazer esse pesponto na parte de cima e vamos pegar primeiro o tecido com a manta. Então, eu já coloquei aqui a manta, tá? Toda bonitinha. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o tecido bem aqui por cima, que vai ser o nosso bolso, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, olha, como que ele vai ficar bonitinho assim. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma costura fechando aqui a lateral e aqui a lateral também, tá? E aqui embaixo. Então, a gente vai fazer uma costura, e essa costura, ela é bem próxima, tá? É só pra prender mesmo, então não tem margem de costura nada, tá? É só uma costura bem próxima, bem rente aqui, pra prender todos os tecidos. Lembrando que aqui nas pontas a gente faz um retrocesso, tá bom? Prendi tudo, pessoal. Então, agora, olha como que ficou. Ele já tá com o bolsinho aqui preso e ele só tá com a costurinha mesmo pra prender tudo, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai marcar aqui o meio, porque a gente vai fazer a divisão do bolso, tá? Então, eu vou marcar aqui, deixa eu pegar a tesoura aqui, e vou marcar aqui a ponta, o meio. Então, ó, já tem marcado aqui, não sei se dá pra vocês verem. Mas tem uma marcação aqui no meio. Então, eu vou colocar aqui um alfinete para vocês verem que aqui tem essa marcação e é aqui que eu vou fazer a minha costura. Já ficou com os dois bolsinhos aqui, super bonitinho, pessoal. Agora, eu vou marcar aqui na lateral 6 centímetros, que eu vou fazer a divisão da pasta de dente com a escova. Enquanto que aqui, eu consigo colocar a toalhinha, tá? Então, aqui eu vou marcar 6 centímetros. Então, essa lateral aqui, essa ponta aqui, deixa eu colocar aqui, vou marcar 6 centímetros aqui. Aqui vai ser o meu outro risco, tá? Então, vou marcar aqui também com alfinete 6 centímetros. E vou passar uma outra costura aqui, fechando.
Ficou assim, pessoal. Então, eu já tenho aqui as divisórias todas bonitinhas. E agora, a gente vai incluir aqui a aba pra prender, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou dobrar aqui no meio. E vou fazer a marcação também, onde é a lateral. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um piquezinho aqui. Tá? Então, eu já tenho o piquezinho aqui, não sei se dá pra vocês verem, olha. Aqui o piquezinho, que eu já sei que aqui vai ser o encontro. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tem um aqui. O encontro da nossa aba. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou dobrar pra gente ter certeza que vai ficar no meio. Super simples de fazer, pessoal, e fica tão bonitinho. Coloquei aqui o piquezinho também, cortei. Então, tá aqui, ó. E eu sei que eu tenho que encontrar com ela bem aqui, ó. Joia? Então, ela vai ficar super bonitinha e eu vou colocar aqui pra prender também essa abinha, tá? Prendi a abinha aqui, pessoal, e olha como que tá já super bonitinho, tá? Então, ela vai ficar dessa forma aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a parte do fundo do nosso porta-higiene. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele por cima assim, tá? E agora sim, eu vou costurar contornando tudo, tá? Só que lembrando que eu vou precisar desvirar depois. Então, a alça tá bem aqui, certo? A abinha, né? Tá bem aqui. Então, eu vou colocar para deixar aberto aqui em cima, porque eu consigo fechar depois nessa pontinha aqui, tá? Então, eu vou costurar todo o contorno com um pé de máquina aqui, ou se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo também com a margem de 1 centímetro. E depois, a gente deixa essa abertura aqui no lado. Terminei de costurar e agora eu vou virar. Então, eu vou deixar essa parte aqui uma sem a manta, né? E a outra com a manta. E aí, eu viro aqui dentro. Desvirei, pessoal. Olha que bonitinho que ficou. Então, ela vai ficar super bonitinho assim. Depois, vocês podem, aqui no lugarzinho, né? Onde eu abri, vocês podem que vocês também têm, vocês podem estar costurando aqui, fechando aqui, né? Fechando aqui o acabamento. E vai ficar super bonitinho já todo costurado. Fica uma gracinha, olha que lindinho que fica. Vocês podem também estar colocando, fazendo aquele pesponto em toda a volta também, se vocês quiserem, tá? Eu optei por não fazer, que eu acho que assim, pra mim, ficou super bonitinho. E vocês têm aquele fecho, né, de pressão que vocês podem colocar o botãozinho, tá? Então, vocês podem estar colocando o botãozinho aqui, que ele vai ficar por dentro, né? O botãozinho aqui dentro, pra prender aqui. Então, ele vai ficar dessa forma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!